locução esportiva e fotografia. Totalmente grátis. Você não pode perder a oportunidade de ter ainda mais conhecimento no mundo da comunicação. Viva experiências com profissionais de comunicação na prática. Inscrições abertas. Corra, pois as vagas são limitadas. Informações e inscrições apenas pelo site www.radioconectados.com.br. Oficinas de comunicação grátis é na Conectados. Turmas 2020. Realização FUNSAI, 123 anos. Ouça o seu programa favorito quando quiser. Podcasts Conectados. Acesse o seu aplicativo de podcast e procure pelos programas da Conectados. A programação da maior web rádio do Brasil, sempre com você. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafé, camiseta feita de pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O planeta conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Atenção, emissoras filiadas à rede Conectados para o top de 5 segundos. No ar. Rede Conectados. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. A você também que está conectado através do nosso aplicativo Rádio Conectados FUNSAI. Se você não tem, aproveite aí, instale no seu Android ou no seu iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis. Já estamos em rede também com a Rádio Nova Web de Santo André e com a Rádio Sori Musical, lá da minha querida Nova Sori, Bahia. Obrigado a vocês que retransmitem o nosso programa. Quer participar aqui com a gente, mandar suas mensagens direto aqui pra gente, suas perguntas, seus elogios? Claro, diga sempre a cidade de onde está falando. Manda um WhatsApp pra gente lá, 11 2061 6257, repetindo aí, 11 2061 6257. Estamos nas redes sociais, em facebook.com/Rádio Web Conectados, Instagram, acompanhe-nos lá, @Rádio Web Conectados, esse é o nosso Instagram. Manda aqui as suas mensagens também através da nossa live, já tem muita gente aqui acompanhando. Daqui a pouco eu mando um alô para todos vocês. Afinal de contas, o programa é mais do que especial. Mas é mais um convidado especial? Sim, é mais um convidado especial aqui no programa Paiaiá na Conectados. Ele é arquiteto, formado pela USP, músico dos bons, cartunista, chargista, iniciou-se profissionalmente no Diário Popular no final da década de 1960, tendo colaborado com os jornais Folha de São Paulo e Movimento. Também trabalhou nas revistas Isto É e Veja. Essa última assinava a charge da semana com o título Avenida Brasil, onde também na época ele publicava suas charges lá, desenho. Hoje também atualmente participa do programa Roda Viva da TV Cultura, onde faz suas charges em tempo real, o maior programa de entrevista da TV aberta.
também tem trabalhos importantes na história dos quadrinhos. Eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui no programa Paiaiana Conectados, Paulo Caruso. Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos amigos e ouvintes conectados aqui na Paiaiá. Que honra recebê-lo. A honra é minha. Só queria dizer o seguinte, não era Veja, não. Eu fazia os meus desenhos na Isto É. Na Isto É e comecei na Senhor e era na Careta, onde o Tarso Careta, de Castro, né? A revista Careta, o Tarso de Castro recriou, né? Que era uma grande publicação dos anos 20, aí 30, com J. Carlos e tudo. E aí me convidou para participar, a gente fez uma reunião de pauta e eu comecei a colaborar. E a partir de um certo momento, eu tive na reunião de pauta essa visão. Eu falei, escuta, o que nós precisamos ter na revista Careta, como havia na Cruzeiro, por exemplo, a última página de cartoon, né? Com Sim. o Amigo da Onça, né? E aí propus de fazer uma página lá, que era o Bar Brasil, né? O lugar onde... Porque o Figueiredo, que era o presidente naquela época, se comportava como um dono de botequim que queria ser estadista, queria sair no braço com os estudantes, aquela coisa. Daí veio o nome. Viemos o nome, o Bar Brasil, até fiz uma canção que é o Bar Brasil, um botequinho muito especial, gente finíssima é habitual, se aproveitando da situação. Bar Brasil. Que coisa. Você viu que o programa hoje promete, hein, pessoal? Não desgruda daí não, que a coisa hoje vai ser muito boa. Promessa é dívida. Eu não tenho crédito, só tenho dívidas e débitos. Uma dívida a mais, uma dívida a menos vai fazer diferença, né? Não, Né, vai ajudar no final. Paulo, me diz uma coisa. Normalmente as crianças gostam de pegar papéis, desenhar. Você era uma criança assim? Então, comecei assim, com 4, 5 anos de idade, eu e o meu irmão gêmeo univitelíneo. Chico Caruso. Chico Caruso, ele na minha frente, eu aqui na frente dele, e ficávamos desenhando sem parar. Era a maneira que a família encontrou de deixar a gente quietinho, sem sair de casa e correr risco de jogar futebol na rua, aquelas coisas. Então, nós evoluímos muito nessa área, mas em compensação, de futebol não jogamos nada. Nada, Paulo. Nada. Poderia, por exemplo, vocês dois colocassem um desenho nas costas, o outro olhando e como estou desenhando, ligue 0800, não sei o quê. Não, isso eu estou pensando agora em fazer com esse pessoal que usa tatuagem, né? A gente vê muitas moças, as gordinhas, inclusive, com a tatuagem da batata das pernas, né? E aí, como essa coisa que eles fazem nas costas, por quê, né? Sabe que não é ela que vai ver, então... A ideia é colocar a tatuagem atrás, dizendo, e aí, como estou transando? Nessa mistura, Paulo, de arte, caricaturista, músico, tudo, de onde vem tantas influências, cara? Bom, a gente tem esse traço do humor, né? Meu irmão até costuma brincar com isso, dizendo que nós já somos uma piada da natureza, né? Porque nascemos nós dois filhos únicos, né? Sim. E somos dupla. Então, eu até fiz uma música sobre isso. A gente faz umas performances, eu e meu irmão, para avisar as pessoas, dizendo, nós não somos clones, não. Os dois falando junto, né? Nós somos pessoas completamente diferentes. Eu, por exemplo, trabalho no Grande Jornal do Rio de Janeiro, numa revista de São Paulo. Ele não. Ele trabalha no Jornal do Rio de Janeiro, numa revista de São Paulo. Nós vamos mostrar para vocês como nós somos pessoas completamente diferentes através da nossa composição que se intitula Cromossomos. Cromossomos. Chame meu nome pelo sobrenome, aí você pode acertar. Seu Paulo, seu Chico, seu Paulo. Somos filhos únicos, estrelas sem par, um par de dois. De dois em um parto duplo a cantar no meio da noite. Em algum lugar, alguém vai meu nome trocar. Seu Paulo, seu Chico, seu Paulo, seu Chico. Somos filhos únicos, que se vai fazer? Vamos ensinar você perceber quando eu não sou ele nem você. Bom, mas isso tem essa coincidência, né, que vieram gravar comigo uma vez e aí a produção me avisou, olha, eles vão subir gravando, então vão tocar a campainha, você abre a porta, eles entram gravando. Aí entra a produção do programa, toca a campainha, pum, eu abro a porta e entro, oi, estamos aqui com o Marcos Caruso. O Marcos Caruso é a puta que... Corta. Aí eles voltaram.
Tocaram a campainha de novo. Oi, estamos aqui com o Paulo Caruso. Falei, pode me chamar de Chico, mas eu sou o Paulo. Eu sou o Paulo. Fique bem claro isso, que fique bem claro. O Chico também é músico, os dois... Não. Essa é a diferença. Olha aqui. Eu tenho esse documento aqui, que é a Carteira da Ordem Profissional dos Músicos, que eu chego com esse documento, parece uma carteira de polícia. O senhor aí, por favor, me acompanhe. Lá senhor militar, por favor. Meu coração, não sei porquê. E meu irmão não toca nada. Em compensação, ele brilha, né? E ele toma conta de todo o espetáculo. Você toca piano também? Toco piano e violão, né? E meu irmão, essa coisa, ele faz a concepção das peças e das coisas que a gente vai fazer, interpretar. E tem aquele senso crítico muito avantajado, né, a respeito do meu trabalho. E eu também a respeito do trabalho dele. Mas ainda assim, somos parceiros, somos filhos únicos nessa empreitada de levar o humor às raias da consciência e da civilização. Tem um irmão gêmeo, é bom que dá para dividir a idade, né, Paulo? Pois é. Então, nós estamos comemorando agora 70 anos, 35 cada um. 35 cada um. Paulo, é verdade que você teve um professor de piano cego? Sim. Ah, é? Era o Didi, um grande músico, né? E me ensinava o piano porque também tem essa característica, né? Minha formação é mais sonora, mais de ouvido do que de partitura. Eu estudei piano quando eu tinha 8, 10 anos, por aí, com a professora que me ensinou a ler a clave de sol. Depois ela veio me ensinar a clave de fá. Eu falei, peraí, levei 2 anos da minha vida para aprender a clave de sol, agora vou me ensinar a clave de fá, não quero mais saber disso. Aí eu parei de tocar. Aí quando eu tinha uns 15 anos, comecei com os músicos, amigos, né, a tocar juntos. Aí me indicaram esse pianista que era maravilhoso, que já nos deixou, inclusive, que era o Didi. E era cego, totalmente cego. E foi muito curioso isso, porque ele foi me ensinando acorde por acorde, essa coisa que justamente era dentro da minha linguagem que eu podia tocar com ele. Mas aí foi curioso uma vez que ele chegou para mim e falou, olha, porque eu estava trabalhando no Diário de São Paulo, no Diário Popular, coisa do tipo. Ele falou, pô, sabe o que eu queria? Você pode cavar para mim isso? Queria trabalhar como comentarista esportivo, queria narrar jogo de futebol. Olha. Falei, pô, mas como? Como é que ele vai fazer? Não, porque eu sei, eu ouço e eu fico sabendo como é que é e eu vou comentar. Falei, pô, mas aí é difícil, você dá para um cego o trabalho de comentarista de futebol no campo, né, coisa do tipo, não consegui. Mas sou muito grato a ele por ter me ensinado tudo que eu sei de piano, através dos acordes que ele me passou, das dissonâncias e tudo. E os primeiros temas jazzísticos, né, por exemplo, tem algumas músicas como Autumn Leaves, né? Ele foi me passando essa noção de acordes sincronizados e sincopados, que dão, na verdade, o balanço do jazz, né? Sim, sim. E aí foi engraçado, porque em 85, quando nós estávamos começando a fazer shows e coisa do tipo, convidaram os cartunistas que faziam música para fazer uma apresentação no Salão de Humor de Piracicaba, né? Em 85, pô, foi logo depois da morte do Tancredo, né? Sim. Foi, pô, a gente indo para lá naquele canavial imenso, coisa do tipo, falei, pô, a banda já tem nome. O lema do Colégio Eleitoral do Tancredo Neves contra os representantes da ditadura, coisa do tipo, não sei o quê, era Muda Brasil, Tancredo já. Sim. Aí nós fundamos a Muda Brasil Tancredo Jazz. Que sensacional. E o prefixo diz o seguinte: a filosofia de Tancredo é o que nos norteia. Pra que fazer plano se depois acaba entrando a areia? Não se pode ter na vida tudo aquilo que se pretende. Por isso, com vocês, Muda Brasil Tancredo Jazz Band. E ficou um nome chique, não é, bonito? Muda Brasil Tancredo Jazz Band. Muito bonito. Por falar em chique, vem aí o nosso primeiro quadro. 1 minuto de prosa com o jornalista e pesquisador Assis Ângelo. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Boa tarde, Carlos Silvio. Puxa vida, quem é hoje o entrevistado? É o Paulo Caruso. Paulo não é um. Paulo é 2, 3, 4, 10. Pois é, os Caruso. Os Caruso. O Paulo
que está aí. Chico, que está no Rio, mas está conosco. Irmão gêmeo. Pois é, e o Caruso da Itália, né? Aquele vozeirão. Tem tudo a ver. Meus amigos, a verdade é o seguinte: o Paulo Caruso é um mestre do traço. Ele faz do traço a sua vida. E mais do que isso, ele registra a vida da gente, do povo e da própria vida do traço. E mais do que isso, ele dá vida ao traço, o traço da vida a ele. Esse é mestre dos grandes. Viva Paulo Caruso! Programa Paiaiana Conectados. Esse foi o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo. Você pode acompanhar o Assis no blog do Assis Ângelo lá no Google. Tá aí, Paulo. Boa, salve Assis Ângelo, um prazer ouvi-lo, né? E a gente, quando se encontra, fica naquele papo interminável, botando as coisas em dia, porque tem história para contar. A gente se frequentava desde a época do Bar Riviera, aquelas coisas que a gente fazia, e o jornalismo, né, os tabloides e as coisas que eram contra a censura e tudo. Então, o cara muito presente até hoje em nossas vidas. É um prazer ouvi-lo, Assis Ângelos. E que voz! Você devia cantar umas canções. Obrigado a você também que está acompanhando a gente aqui na nossa live. Deixa eu ver quem está aqui. Rafael Santos está em sintonia. Muito obrigado. Alexandre Nunes, sim, que apresenta o Simbora todas as terças-feiras às 15h30 aqui. Joélia Menezes lá em Coronel Fabriciano. Magna Souza lá em Nova Açores, Bahia. Tereza Trolese está em Uberlândia, Minas Gerais. O Alexandre diz aqui: bom dia, parabéns pelo programa e pelo convidado. Até violão vai rolar? Ele está perguntando. Claro, rapaz, aqui o negócio é perfeito. Minha esposa Gleice Fonseca está com o Murilo ouvindo a gente. Roberto Espeto aqui também, José Almeida, Cláudio Afonso, Agostinho Umezac, Rui Costa, Gil Rodrigues, Magnólia Rocha, João Luiz Buarque também aqui com a gente, José Almeida dizendo programa maravilhoso, parabenizando, e Railma Silva, a Joélia diz parabéns ao Caruso pelo trabalho, para mim um dos melhores que conheço. Sou fã. Obrigado, Joélia. Manda suas perguntas também aí pro Caruso, que ele responde aqui qualquer tipo de pergunta. Paulo, voltando aqui ao nosso bate-papo, o teu trabalho de cartunista se confunde, não confunde um pouco com... Se confunde, que eu digo, em termos de qualidade, assim, com músico? Olha, tem uma disputa pelo espaço aí, né, das linguagens. Eu acho que o que eu costumo brincar até que a música é o desenho para cego, né? Você vê os espaços, os contornos, as coisas que a letra das músicas, os acordes sugerem, né? E você viaja dentro, né? E o desenho é essa outra coisa que te faz viajar dentro do que é a nossa realidade, o nosso entorno, né? Então, eu acho que tem, por exemplo, um exemplo aqui para dar, que é esse livro aqui que eu trouxe, que vocês não vão poder ver, mas mostra, eu vou escrever para vocês. Isso. Que é Todos os Sócios do Presidente. É uma coisa curiosa que foi feita na época do impeachment do Collor de Mello. E a capa, que é um desenho meu, é o Collor em cima da careca do... o ajudante dele, que era o Paulo César Farias. PC Farias. PC Farias, que também mereceu música nossa. Tudo. E aí tem um prefácio maravilhoso que exalta a Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito pertence ao país, particularmente à juventude. Não teria sido possível sem democracia. Por tudo isso, não basta a CPI, é preciso que seu espírito tome conta do país. A verdade é que nosso povo novamente está caminhando, tecendo o fio da história, retomando a luta por dignidade e justiça pela cidadania. Quem assina? José Dirceu. Foi vítima da própria CPI. Profecia. E que merece uma canção minha, que é a história de Zé Dirceu. E pode dar uma palhinha pra gente. Uma palhinha só, Balada de Cruzeiro do Oeste. Vamos contar agora a história do Zé Dirceu. Comeu a maçã dourada, depois apodreceu. No tempo da brilhantina, brilhava mais que ninguém. De dia na Maria Antônia, à noite no João 100. Mas foi lá em Ibiúna que ele apareceu. Num congresso da Uni, a polícia lhe prendeu.
trocou 10.000 pãezinhos por uma banana só. A polícia desconfiou, deu uma borogodó. Foi preso, mas foi trocado por um embaixador. Depois de exilado, em Cuba ele estudou táticas de guerrilha, como tomar o poder. Fez o seu doutorado com o comandante J. E por aí vai, a história do Zé Dirceu, que começou, inclusive, na Maria Antônia, na filosofia da USP, fazendo aquele confronto com o Mackenzie, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. E tinha uns amigos que faziam um jornal da filosofia da USP ali, que era o Tonico Ferreira e o Raimundo Pereira. E depois de 3 números que eles faziam o jornal, não tinham recebido nada, aí falaram para os caras do Grêmio. Eu falei, vem cá, são 3 números que nós fizemos, até agora não ganhamos nada. Eu falei, bom, peraí. Aí chamaram o Zé Dirceu, ele vai para a Maria Antônia, volta com um saco de dinheiro e põe em cima da mesa. Pum! Ele fez um pedágio dos carros que passavam na Maria Antônia e pegou dinheiro. Então, sério isso? Esse é o papel que ele sempre teve, né? De fazer rolar as coisas na direção política que ele estava cevando, né? Que é essa coisa, que eu acho que ele queria de fato ser presidente, né? Mas foi vitimado pela CPI. Paulo, no Brasil, por exemplo, a política é a melhor matéria-prima para o humor e principalmente para a charge, para o cartoon? A matéria-prima tem várias possibilidades. Tem uma outra matéria que não é nada prima, que prima pelo mau cheiro. Acho que nós estamos vivendo uma época dessas aí. E eu fiz até uma música para esse contexto, que eu vou pedir licença aos leitores, mas é um rap. Um rap que não tem harmonia, é só o ritmo. E esse rap se intitula Tempos Modernos. Tempos modernos. No tempo do Getúlio, o problema era o Lacerda. Hoje temos que temer nesta época de merda. É tanto mau cheiro aguçando o nosso faro. Depois do Lula frito, engolir um Bolsonaro. Quem cria fama, deita-se na cama. Uma coisa boa são nossas primeiras damas. Temer tinha Marcela, mas não quis amá-la. Mandou o Rocha Loures a camelo despachá-la. Bolsonaro tem Michele, de tomara que caia. Ela é boa de libras, ele de rabo de saio. O que dizer desse congresso debaixo da Lava Jato? Eunício de Oliveira vão ter que pagar o pato. Não da Fiesp, desse tal de Paulo Scaff. Um pato à Califórnia, frito em panela de aço. Todo mundo na janela, no mesmo compasso. Época de merda, temos que temer. Dói Poc e ao Chuí, nós vamos se fuder. É novo esse rap, Paulo? É novo, mas prevê o futuro. O futuro. Por falar em futuro, eu separei uma música aqui chamada Brasil, País do Futuro, que é sensacional. Vamos ouvi-la aqui? Eu separei aqui no vídeo pra gente ouvir aqui como funciona. A gente volta já. Com o Brasil não há mesmo quem possa. Nós nascemos com o fino da bossa. Mandamos os craques para a Europa. Vendemos o time antes da Copa. Aqui tudo tem seu preço. Este é o país que eu mereço. Aqui se vende advogado, deputado, senador. Pareceres de juristas legislando a seu favor. Com as tais medidas provisórias, demos um salto na história. O mundo inteiro se espantou. Que horror! Somos inventores do jeitinho brasileiro que exportamos com carinho ao mundo inteiro. Nós levamos vantagem em tudo e ainda temos um coração puro. Deus sempre esteve do nosso lado. Fizemos reserva de mercado. Pode apostar no escuro. Este é o país do futuro. Paiaiana Conectados. Apresentação Carlos Silvio. Programa Paiaiana Conectados. Hoje recebendo aqui o mestre Paulo Caruso. Essa música é de quando, Paulo? Bom, foi na época da assunção aí do eu acho que do Lula, né?
Mas é aquela época que os jogadores foram vendidos para jogar na Europa por uma fortuna, coisa do tipo, não sei o quê, depois acabou dando no 7-1, né? Aquela coisa do fracasso do país do futebol também pagou seu preço ali. Mas essa é a coisa que, na verdade, a música a gente faz, independente da data, né? No contexto, né? E esse contexto, a gente às vezes é profético, adivinha coisas que vão acontecer, mas também recupera coisas que passaram e a gente não dá mais atenção, né? E ela se mantém atualizada, né? Isso é incrível. Cada vez o nosso repertório vai ficando mais atual, porque o país anda para trás e encontra o nosso repertório. Eu não lembro, rapaz, de quem foi a música que eu ouvi agora, mas é uma música que eu não sei se foi... Não foi Que País é Este, se foi alguma... Não sei. Enfim, era uma música que fazia uma crítica, é da década de 80. E o autor dessa música, eu vou lembrar o nome, ele dizia: infelizmente a nossa música está atualizada. Infelizmente está atualizada, entendeu? Por falar em música, vem nosso segundo quadro aí com o jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Programa Paiaiana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins. Recentemente eu fiz uma matéria sobre a Taylor Swift. E tem isso, a Taylor Swift chegou a um nível que ela não fala mais com jornalistas, ela tem um contato direto ali com os fãs dela e ela se dá satisfeita por isso. Eu só espero que esse estratagema não seja seguido com tanto afinco no Brasil, senão a gente vai acabar perdendo emprego. Mas tudo bem, eu acho válido. O fato de você ter essa base de fãs via Facebook não quer dizer que você é adorado por todos esses fãs ou que todas as pessoas vão ouvir o seu disco. Eu costumo definir que existem os artistas viciados em like de Facebook, né? O sujeito acha que é porque ele tem 5 ou 10 mil pessoas na página pessoal dele, esses 5 ou 10 mil pessoas vão comprar os discos dele e vão aparecer nos shows. A realidade tem sido bem diferente, né? Eu acho que o artista hoje ele tem que ter a consciência que a internet é uma grande ferramenta, mas a internet ela não vai resolver problemas básicos como produção, como agenda de shows e como tornar essa performance atraente para outros tipos de público, se não aquele fã do Facebook. Programa Paiaiá. Programa Paiaiana Conectados, hoje aqui recebendo Paulo Caruso. Lembrando que amanhã, Dia Internacional da Mulher, também, por falar em Dia Internacional da Mulher, foi o dia que faleceu uma grande mulher brasileira chamada Inesita Barroso, né, Paulo? Uhum. Inesita Barroso. Vale até para passar aqui um dado para os ouvintes aí, que em 2019, 1.314 mulheres foram mortas. Em uma média de 7 por hora. Isso é um número triste do feminicídio e da violência contra a mulher do Brasil, né, Paulo? Uhum. E você tinha um contato com o Paulo, era amigo, né, da Inesita, Paulo? Não, eu era devoto, né? Eu tinha maior admiração por ela. Ela foi uma das intérpretes, inclusive, a primeira gravação do Honda, do Vanzolini, foi dela, né? Mas também o programa que ela tinha na TV, a gente chegou até a se apresentar lá, eu e meu irmão, com um grupo imitando a música sertaneja e caipira, coisa do tipo. Mas ela continua assim, existe uma vantagem no fato da gente seduzir as pessoas como artistas, é que o artista, quando morre, vira obras completas, né? Então ela pode ser celebrada a todo momento porque ela deixou uma marca indelével, vai ser sempre relembrada. Um legado gigantesco, né? Uhum. Um legado gigantesco. Paulo, você está todas as segundas-feiras no Roda Viva fazendo os seus cartoons ali. Então, nessa segunda-feira nós vamos fazer, inclusive, a Roda Viva com a Simone Tebet, né? Que a bancada, inclusive, vai ser só de mulheres. É coisa curiosa. Eu estava até sugerindo de colocasse uma mulher desenhista, mas eu ainda não encontrei. Quem sabe ela vá no meu lugar ali. Mas eu também gostaria de estar presente para registrar esse momento. E o Roda Viva estou lá desde 87, né? Então 87. comecei no começo do programa, que acho que os criadores, na verdade, tiveram essa intuição de que, apesar de ser um programa muito sofisticado do ponto de vista tecnológico, porque tem 5 câmeras, né? Inclusive uma grua que se movia dentro do estúdio, mais as 3 câmeras fixas no solo e mais uma zenital em cima do meu trabalho e outra zenital em cima da cadeira do entrevistado que roda, não sei o quê. O programa, para quem está vendo, é sempre pergunta e resposta, né? Sim.
Então, o âncora, o entrevistador, está sempre fazendo a pergunta e o cara está respondendo. Então, para quebrar essa dinâmica, que é sugeriram de eu fazer os desenhos. Então, é uma coisa que eu brigo até hoje. Para que eles mostrem os desenhos que eu estou fazendo enquanto está acontecendo, porque essa é uma dinâmica da minha criatividade, da minha agilidade, né, que passa para o espectador. Né? E às vezes é uma coisa curiosa, porque como acontece também nas caricaturas, na charge, tem coisas proféticas, que eu faço alguns desenhos que depois são reproduzidos em palavras, né? Bom, tem vários exemplos, não vou aqui lembrar, mas teve uma ao longo desse tempo tem muitas coincidências assim. Mas teve alguns desenhos que a gente fez, por exemplo, com Sebastião Salgado. Essa foi muito engraçada, que é o fotógrafo, né? Fez um livro, as fotos dele do mundo inteiro, chama Gênesis, né? Sim. E ele tinha aquela postura central, como um deus, aquela coisa assim que ele falava e descrevia como é que ele fazia para fotografar os animais. Então, primeiro uma tartaruga, né? Que ele fica olhando para ela até a hora que ele viu que ela estava à vontade, ele pegou e fez a foto. Depois ele fez a foto de um gorila, né? Que o gorila pega e leva a mão à boca. Quando ele mostra a foto pro gorila, o gorila leva a mão à boca, fica olhando, extasiado. E depois, o jacaré, que todo mundo tinha medo, né? O crocodilo, ele no lago esperando o crocodilo ficar mais à vontade, de repente ele viu que o crocodilo estava sorrindo. Aí ele fez a foto do crocodilo. E eu fiz esses desenhos, que era a tartaruga, perguntando para ele, Sebastião Salgado, que era careca também, com a cabeça brilhante, né? Falei, a sua carapaça é na cabeça? Aí o gorila, né, vendo a foto com o dedo na boca, dizendo, eu pensei que eu fosse loiro. Sensacional. E a última, que é do crocodilo, né? Que é o crocodilo rindo e pensando, esse Sebastião Salgado é um doce. Essa é que ele levou para casa. Você falou em levar para casa, aí me desperta uma curiosidade. Aqueles desenhos ali, eles vão pro convidado? Como é que funciona? Olha, eu faço o retrato dos convidados, dos jornalistas da bancada, coisa do tipo. Em geral, eu dou os desenhos para os que estão participando do programa, mas fico com a maior parte dos desenhos para o meu acervo, a Fundação Paulo Caruso. Já teve algum... Isso é registrado pela Fundação Padre Anchieta, né? Os caras fotografam tudo, fica registrado, mas depois os originais são meus. São seus. Já teve algum entrevistado ali que não gostou de alguma arte, alguma caricatura? Alguns, mas isso aí, em geral, eles se sentem prestigiados, né? Mesmo pela caricatura. Mas teve várias situações ali, por exemplo, eu fiz um desenho do Adib Jatene, né? Quando ele foi ungido pelo Maluf como secretário, né, de Cultura. E aí eu fiz o desenho dele com o avental, né, de médico, com o estetoscópio do tipo, e na camiseta dizendo ai, coração, Maluf. Que ele era um cardiopata, coisa do tipo, então tem essa coisa. Então esse daí ele não gostou muito. Tem outros desenhos que eu faço que as pessoas não querem levar, mas às vezes levam, em geral, um ou outro que é mais aprovado. Né? Me diz uma coisa, pô, me fala um pouco do Pasquim, cara. Qual a importância do Pasquim? Bom, o Pasquim foi a minha formação, né? Na verdade, eu comecei com 4, 5 anos de idade, desenhando sem parar. Depois, com 16, 17, comecei a imitar, né? Os desenhos que eu vi em jornal, história em quadrinhos, essa coisa. O Quino, inclusive, da Mafalda, né, que a gente comentou, era um cara que formou muito a minha tentativa de fazer aquilo. Ele é a tua referência, sim. E aí, quando chegou o Pasquim, em 1967, 68, eu estava com 16, 17 anos, já estava começando a publicar, né? E fui para o Rio com meus desenhos debaixo do braço, né? Tentar vender para eles a ideia, mas não me deixaram passar da porta. A dona Nelma falou, não, eles estão muito ocupados, não pode ser. Eu vim conhecê-los no Salão de Humor de Piracicaba, quando eles foram jurados do primeiro salão, que era em 74, que era o Fortuna, o Milor, o Jaguar, todos estiveram lá, aí que eu fiquei conhecendo eles e começamos a nos aproximar, então depois fiquei trocando figura. E hoje tem uma igreja que eu frequento, que é a celebração dos deuses do Pasquim, que é o Bar Pasquim Bar e Prosa, na Vila Madalena, Rua Fradique com as Piqueutas. Tem
Tem um bar com as capas dos jornais todos, vários desenhos de vários artistas. Inclusive eu reproduzi o mural do Canecão, que é aquele mural que ele pintou na parede da choperia do Canecão no Rio de Janeiro, né? Sem fazer esboço. Ele subiu nos degraus, nas escadas e nas mesas altíssimas e pintou de 5 metros de largura por 6 metros de largura por 32 metros de 5 metros de altura por 32 metros de largura, né? Então eu reproduzi esse desenho, está lá no Bar Pasquim. Tem outro desenho que eu fiz também em homenagem aos músicos, está lá. Tem várias outras situações que eu faço, inclusive em homenagem aos meus deuses, né? Que era o Pasquim. Então o Ziraldo, que era o meu deus preferencial, de braços abertos, junto com a turma do Pasquim, que é o Milô, Jaguar, Enfio, Fortuna, né? Cláudios, né? E aí depois a nossa geração, eu, meu irmão, o Laerte, o Laerte, a Laerte, né? Todo mundo junto. E os caras do Rio também. Então é uma celebração e esses desenhos estão expostos lá. E vira e mexe, eu estou lá também, tem música de qualidade e tudo. Então, para quem quiser reviver comigo esse momento de devoção aos meus deuses do Pasquim, recomendo Pasquim, Bar e Prosa. É verdade que aquilo ali era da sua mãe? Não. A casa da minha mãe, onde eu morei, que não era dela, era uma casa alugada, mas é na esquina de baixo, na rua Morato Coelho, com a rua Spicuilta, que é o Boteco São Bento, hoje, né? E ali que eu morava, desde os 2 anos de idade, e naquela casa que a gente cresceu, vendo a garotada, jogando bola e tudo, uma manhã eu escuto a vizinha vindo pelo muro, gritando para minha mãe: Dona Marina, põe os meninos para dentro que o Getúlio se matou. 1954, eu já estava lá, na Vila Madalena, onde eu continuo até hoje. Onde é o Pasquim hoje? Foi durante um tempo uma padaria, né? Depois virou o Bar Bartolo, né? Que é o bar da comunidade argentina também, que veio também por perseguição e policial da Argentina, todo para o Brasil. Então, foi um dos bares que eu frequentei também antes de virar o Bar Pasquim. Mas até hoje é o momento que um encontro que eu tenho programado com os meus deuses e faço eventos lá, inclusive, constantemente. Até toco lá, lancei livros, inclusive essa série de livros que eu tenho aqui, que começou... São quantos livros? São 40 livros por aí, mas essa daqui foi a primeira, esse aqui é o segundo da série, do Bar Brasil, que eu publicava na revista Careta, editada pelo Tarso de Castro, que foi o fundador do Pasquim, né? Então eu conto essa história lá no bar também. O Tarso fazia a revista Careta, que era uma continuação da revista dos anos 30, 40, por aí. E aí me chamou para trabalhar e a gente fazia histórias ali. Eu, o Alex Solnick, depois fomos dando sequência, até que chegou um momento, comecei a fazer a Avenida Brasil. Pode mostrar até um pouco para cima aí para a câmera. Porque o Bar Brasil era na época do Figueiredo, né, que era um dono de botequim, com portura, querendo a impostura de estadista, coisa do tipo, mas ele não era, ele era do botequim mesmo. Então o Bar Brasil depois passou para o Sarney, né? Mas depois vem a abertura, né? E aí eu fiz essa abertura também democrática do Bar Brasil para a Avenida Brasil, que é a transição pela Via das Luzes, aquela coisa que a gente ficou um tempo vivendo uma certa dúvida se a democracia seria instalada no Brasil depois da ditadura. E aconteceu. A Globo copiou esse título seu, né, que fez a novela. não sei. É uma coisa curiosa, porque é um nome patronímico, eu não tenho direito sobre ele. Aqui o bonde da história, quando o Francis Fukuyama diz que a história tem um procedimento, que não sei o que é o bonde da história, e que isso vai suceder, o comunismo e tudo, não sei o que, cara. Depois essa daqui que foi na época da eleição do Collor, né? Então essa aqui é o Collor, né? Como se fosse um novo passante pela Avenida Brasil, mas aí o Jânio Quadros, que era um bebum daqueles a todo tomar, falando para ele: eu sou você amanhã. Então essa série de livros vem até os últimos, que é o Lula, né? Sim. Quando ele pega o Rolls Royce dele que falha, não sei o que é se meu Rolls Royce falasse. Sensacional. Se meu Rolls Royce falhasse, né? Mas é falasse. Então aqui tem as várias histórias de quadrinhos que eu publicava na revista Primeiro o Senhor, depois virou Época, e publiquei durante um tempo. E aí depois eu parei de publicar nas revistas e comecei a fazer charges na Folha, onde eu fazia charges da corrida presidencial e como as charges eram todas como se fosse uma corrida a cavalo, né, eu dei o título de No Galope do Ibope, né? E a Folha acabou me demitindo porque eles tinham o Datafolha, o Ibope era concorrente. Eu acabei perdendo o emprego por causa do título.
Falei, pô, o outro livro ia chamar Na Bolha do Datafolha. Exatamente. Ô, Paulo, eu posso te chamar de um cara que faz notícia com as próprias mãos. Caricaturista. Sou turista da caricatura. Vou viajando por esse mundo afora. O que é mais importante, por exemplo, a técnica ou a sensibilidade? Eu acho que é o casamento das duas coisas, né? Uma coisa que eu estou vendo agora com essa mudança do mundo digital que está solapado, né, o terreno da imprensa escrita e impressa em papel e tinta, coisa do tipo, é que ficou muito mais ágil, né? Então os desenhistas passam para o digital, né? E vão perdendo um pouco do seu traço, da sua personalidade. É difícil os artistas que conseguem recuperar isso dentro da linguagem digital. Então, como, por exemplo, o Aroeira é um dos caras, o artista do Estadão, né, que fez um desenho maravilhoso agora da Elisete Cardoso, o Batistão, né? É fantástico. Então, tem essa nova geração que já está se adaptando à linguagem digital e eu acho que essa é uma coisa inevitável na nossa evolução para esse mundo, né? Mas eu ainda sou contra a operação Mãos Limpas. Eu sou do papel e tinta e toda vez que eu saio do Roda Viva tenho as mãos cheias de tinta. Cheias de tintas. Pessoal, manda suas perguntas, manda suas mensagens. Facebook aqui ao vivo. O Rafael Santos te pergunta: Paulo, o que você acha da cobertura da imprensa na atual política brasileira e qual foi o último livro que você leu? Obrigado, Rafael Santos, por sua mensagem. Olha, eu acho que esse momento que estamos vivendo, a gente está vendo essa situação constrangedora na porta do palácio, né? Ele não recebe a imprensa, recebe na porta, ele ainda leva um palhaço para fazer o papel dele ali, coisa do tipo. Então, o que eu digo é isso, eu acho que a caricatura está sendo superada pela realidade. A realidade é muito mais caricatural e expressionista do que nós somos capazes de propor. Então, eu acho que tem esse momento aí que a gente tenta não perder, né, a fleugma, né, de cutucar, né, o que está acontecendo. Mas, de fato, essa mudança de linguagem está acontecendo e a caricatura está ficando para um segundo plano, né? Mas esse negócio, a gente vai evoluindo de um meio para outro e vai fazendo, assim como eu faço, tanto no meio musical quanto palestras e, eventualmente, conferências e tudo sobre a linguagem gráfica e tudo. Eu estou sempre aberto a convites. Então... E qual o último livro que você leu? Ele te pergunta. Eu li uma série de livros que eu estou lendo, que eu ganhei da minha namorada, que é Elô. Um deles foi Elis e Eu, do João Marcelo Bosco, que é maravilhoso, é impressionante, com fotos maravilhosas da rememoração, né? E ele passou por uma fase terrível, porque ele perdeu a mãe com 12 anos, né? Então, essa coisa está muito marcada. Mas ele é um músico, compositor também, de alto gabarito. Ele faz, inclusive, a música do Roda Viva de hoje, depois que o Chico Buarque cancelou a música do Roda Viva, porque teve a entrevista com o Temer, que ele achou que era muito pró-governo. Ele cancelou a Roda Viva como tema musical do programa que dá, né? O nome é da música dele. E aí, o João Marcelo Bosco é que faz essa abertura instrumental. Ele é um baita compositor, um baita intérprete e também um baita escritor. Esse é um livro marcante. Mas tem outro que é o Laurentino Gomes, por exemplo, que é o cara que faz da história uma reportagem jornalística. Então, os livros dele, né, desde a decretação da liberdade, do fim do absolutismo, né, a Primeira República, tipo, agora tem outro sobre a escravidão. É um cara que eu estou sempre... Esse é o próximo que está na fila aí. E tem vários outros. Agora é um livro que todo mundo leu, que é o Yuval Noah Harari, né, que é esse cara que falou. Esse eu só dei uma folheada, não li não, mas é um cara que está marcando aí, né, a presença. Então, eu tenho visto esse negócio, mas o meu negócio é mais... Não são os livros e as leituras, mas são as figuras que eu gosto de ver. Esse é o Paulo Caruso. Vem aí o nosso terceiro quadro, Cultura Conectada, com Darlan Zurk. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk.
Boa tarde, Carlos Silva e ouvintes ou internautas do programa Paiaiá na Conectados. O tema de hoje é sobre o super agradável instrumento musical chamado pífano, que é uma espécie de flauta transversal e bem parecido com o flautim. Pode ser feito de bambu, plástico, osso e metal. Possui em torno de 7 furos, sendo um para o sopro e o restante para as notas. E o tamanho define as próprias notas musicais. Alguns preferem chamar de pífaro, tímpano, pife ou pifre. Existe variação no nome também em outros países, assim como há dúvida a respeito de sua origem, remontando ao latim do século XIV. Tudo leva a crer que surgiu na Europa na Idade Média. Há pesquisadores que indicam que ele é uma criação dos povos indígenas brasileiros. Creio na possibilidade de surgimento em culturas diferentes sem que uma tivesse conhecimento da outra. Hoje em dia, é um instrumento bastante comum no Nordeste do Brasil e em países como a Suíça. Muitas vezes acompanhado de zabumba e triângulo, o pífano embala as festas folclóricas nordestinas durante o ano todo, como o São João, que se aproxima, e se destaca pela sua intensidade. No quadro cultural da semana que vem, falarei de grupos que se notabilizaram no Brasil em torno desse instrumento. Para conhecer outras colunas de minha autoria, acesse darlanzurri.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá. Programa Paiaiá Conectados. Esse foi o escritor Darlan Zurri com o quadro Cultura Conectada. Hoje, orgulhosamente, aqui recebendo Paulo Caruso. Mande suas perguntas, diga também de onde está falando para a gente mandar um abraço aqui para a sua cidade. Paula Joélia Menezes, lá de Coronel Fabriciano. Ela te pergunta se você já fez algum trabalho ou alguma música com Juca Chaves. Uhum. Não, Juca Chaves é uma devoção minha, eu sempre gostei muito dele. Foi, na verdade, uma das inspirações para ver que a gente podia fazer humor na música, né? E eu tenho algumas citações, a gente chegou a fazer, inclusive, shows juntos aí. Não lembro bem o que é, mas é uma das minhas devoções, né? Outra coisa que eu queria comentar também é que o pífano, para mim, o inventor foi Luiz Gonzaga, né? Né? E que celebrou isso e se espalhou pelo país todo. Mas depois, Hermeto Pascoal também colocou no seu devido lugar, né? Fez o diabo com o pífano, coisa do tipo. Então, tem essa celebração aí do instrumento. E hoje as mulheres também estão tocando muito bem pífano. E outra, jogando bola melhor do que nós, né? As mulheres estão numa evolução. Mais bonito, né? Amanhã é o dia delas, vamos celebrar esse momento que elas têm ultrapassado, né?
Por falar em mulher, você fez uma música chamada Dilma Blues, né? Pode dar uma palhinha disso aí pra gente, Paulo? Olha, pode ser. O que eu não estou muito bom é nas minhas memórias. Mas a música é uma música que é um blues, né? Em função daquela imagem terrível que era ela, né, sendo interrogada depois de ser torturada pelos militares, né? Ela sendo interrogada numa bancada militar ali, coisa do tipo, e à medida que ela vai ser fotografada, os militares que estão vendo que iam sair na foto escondem o rosto, né? E ela ali posando com aquela coisa, né, de encarando tudo que ela passou sem perder, sabe, não digo a hombridade, mas a feminilidade ali diante daqueles. Então, essa música fala disso aí, que é o... Tá aí a letra? Não? Tá aqui. Ela viveu em plena de Itacuja, embarcou vestida de maruja numa tremenda canoa furada. Com seu olhar astuto de coruja, pagou pra ver, dando de lambuja, apostou tudo naquela jogada. Eles com tudo, ela com quase nada, ela encarando, eles cara virada. Uma imagem que é a maior sacanagem. Voltou por cima, ainda em si mesmada. Aí vai indo, né? E aí acaba tomando a posse. Mas eu tô com essa noção harmônica e também as letras, ando esquecendo bastante. Só não posso esquecer o nome do Johnny Walker. Tem uma influência muito forte do blues, do jazz? Assim? Tem. Essa coisa, a minha formação musical veio daí, né? Foi do jazz e do blues que depois eu fui passando para a Muda Brasil Tancredo Jazz Band. A gente foi compondo músicas e fazendo apresentações junto com o Veríssimo, com o Reinaldo do Cacete Planeta, que é um excelente contrabaixista. É mesmo, é? E compositor também. Então, no Muda Brasil Tancredo Jazz Band, uma das frases é dele. E essa, assim, que na filosofia de Tancredo... está provado, nem toda a história acaba. Já nos ensinava o saudoso Salvador Allende. Enquanto tem uns troços, tem uns que depende. Neguinho risca fósforo usado para ver se acende. Essa economia de mercado, tudo se vende. Nós, por exemplo, Muda Brasil Tancredo Jazz Band. Mas Neguinho risca fósforo usado para ver se acende é uma frase inusitada e criação do Ricardo, do Reinaldo Figueiredo. É verdade que você imitava os Beatles, era antes, no teu início? Né? Na verdade, a pretensão era essa. Quando eu tinha 14, 15 anos, chegaram os Beatles, né? E aí eu montei aquela banda de garagem com meus amigos de rua, que estão lá até hoje, na Vila Madalena também. Tocam ainda? Tocam ainda. Não, o William, por exemplo, que era o nosso baterista e depois baixista, coisa do tipo, virou DJ. Né? O Mário Miranda, que era o guitarrista solo, coisa do tipo, tá por lá, ainda toca o violão, tudo, mas já não está mais exercendo profissionalmente, virou corretor, tudo, mas ainda toca, tem a música inspirada. E eu também. Então nós tínhamos 14 anos, né? Montamos essa banda e eu falava para eles, para compensar, eu falava, tudo bem, olha aqui, nós estamos com 14, os Beatles estão com 25. Quando a gente tiver 25, nós chegamos lá. E agora nós estamos aí com 70. Eu falei, tudo bem, nós estamos com 70, mas o Paul McCartney está com 80. Quando a gente tiver 80, a gente chega lá. A gente chega, exatamente. E você ainda pode argumentar os 35, né? Tem muito isso também da questão de ter um irmão gêmeo para dividir a idade, assim. Paulo, me diz uma coisa, rapaz. Tem alguém assim que é mais difícil de caricatura? Por exemplo, mulher bonita, é mais difícil de fazer caricatura? Esse é o problema, que as mulheres são traços mais delicados, qualquer deslize você comete um crime, né? Então eu já experimentei várias vezes isso em eventos aí que eu fazia, né? As mulheres em geral não gostam, mas eu também, quando fazem a minha caricatura, eu não gosto. Acho que quem gosta de caricatura são os outros.
Mas elas são mais críticas porque se sentem diminuídas, né? Você vai exagerar os traços, nariz, olhar e boca, tudo, aí elas se sentem não contempladas. Mas eu tive uma vez uma feira dessa que eu fazia, desenhando as pessoas, né, direto, e aí era num stand que eu fazia a minha cadeira de costas para o stand e de frente para a passarela que o público passava. Então eles podiam ver eu desenhando com essa agilidade. Aí chegou uma mulher, sentou e falou assim: eu só não quero que desenhe minha boca. Aí eu comecei a desenhar e fui diminuindo os traços para fazer essa coisa. Aí um cara atrás de mim comenta: ele está melhorando ela. Então acho que a mulher tem que se adaptar, mas a caricatura é uma outra linguagem, não é a foto. O que acha do politicamente correto? Então, nós somos contra essa ditadura aí, inclusive a do politicamente correto. Somos contra as ditaduras em geral, né? Sim. Então, acho que tem essa coisa, não pode fazer humor negro, tem que ser humor afrodescendente. O que é isso? Não pode chamar ninguém de negrão, tem que ser afrodescendente grande. Não, essa questão também com homofobia também, a questão das mulheres também, né, que se sentem de alguma maneira desprestigiadas pela questão machista aí, do tipo. Então acho que essa é uma realidade que a gente se coloca aí, né, de alguma maneira, através do humor bizarro, mas é uma bandeira de liberdade, isso que nós temos que enfatizar. Exato, e o humor tem que ser entendido. Tem uma música de um amigo que fazia show com a gente, que é muito bonita, que foi muito antes dessa coisa do LGBT, Rui Barbosa. Sou pederasta, não preciso esconder. Sou pederasta, o destino quis assim. Se dois homens se amam, têm o direito de juntos viver. Isso não é imoral, que ninguém vá rir de mim. Por tanto tempo nós vivemos tão juntinhos. O teu amor foi entre todos o mais puro. Teus lábios em meus lábios, a saliva era uma só. Te dei casa e comida, garanti o teu futuro. Mas quiseste trocar-me por uma mulher sedutora, é verdade, mas com brilhos. E agora que ela não mais te quer, voltas pra mim, sentes fome, sentes frio, pois vai-te embora, não mereces meu perdão. Vai saciar tua fome de amor junto à prostituição. Vai-te embora, eu já tenho outro rapaz. E no meu colchão você não ejacula mais. Sensacional! Rui Barbosa, Rui Fernando Barbosa, era um jornalista, inclusive, homônimo, né, do Rui Barbosa. Tudo. A gente fez vários shows juntos. Sim. Foi uma coisa que uma revelação para mim. E o primeiro show que a gente fez no Teatro Lira Paulistana, Teodoro Sampaio, tipo, ele apresentou essas músicas. E tinha várias outras. Uma delas era sobre o caso com uma ovelha. Minha ovelha é linda, vem fazer amor comigo. Paulo, obrigado pela tua presença aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente de privacidade dos conectados no Paiaiá. Obrigadão, viu, Paulo? Me sinto honrado em recebê-lo. A você que esteve conectado até agora, o meu muito obrigado. Bom final de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca
Rádio Conectados. Atenção, emissoras filiadas à Rede Conectados. Encerra-se agora.